Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, sexto ano, na aula passada a gente falou sobre as características de um esporte coletivo handball, não foi? Isso mesmo. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre handball. Eu falei na aula passada para vocês que a gente ia dar continuidade, né? Então, como eu falei também, a gente vai dar uma ampliada no nosso olhar sobre o handball. Então, a gente vai falar... Vou lendo e vou explicando para vocês que fica mais fácil o nosso entendimento. Assim como o futebol, o handball é um esporte que apresenta características semelhantes às dos jogos muito antigos. Um exemplo dessa associação é o urânio, o jogo praticado pelos gregos no ano 1000 a.C. Outro exemplo é o handball, tá? Handball, praticado pelos dinamarqueses em 1848. Jogado com a bola nas mãos, apresentando algumas estruturas parecidas com as do handball, né? Já é um esporte bem mais parecido com o handball. Essas duas modalidades, entretanto, diferenciam-se em algumas regras que não havia balizas no jogo, né? Do urânio e no handball. Os jogadores podiam correr à vontade com a bola na mão, tá? Já o handball, já explicando já a primeira regra, é que a pessoa não pode passar mais de 3 segundos com a bola, se eu não me engano. É bem rápido o tempo que a pessoa pode ficar com a bola. Para poder aumentar um pouquinho mais o tempo, ela tem que bater a bola no chão. Porém, também não é um tempo muito grande, é um pequeno, curto tempo de segundos mesmo, que a pessoa tem que ficar com a bola, mesmo ela batendo a bola no chão, tá? Então, dando continuidade, né? Alguns jogos com as mãos, precursores do handball. A urânio, da Grécia Antiga, né? Que o jogo era realizado com a bola do tamanho de uma maçã, tá? A do urânio, que eu falei pra vocês, a bola era do tamanho de uma maçã e não havia balizas. Esse jogo é citado por Homero na Odisseia, tá? Que é algo da literatura. Aristóteles, que ele era da Roma, isso foi entre 130 a 200 depois de Cristo. Aparece nos escritos de Cláudio Galero, tá? E o Express Jouant Abale, na França, na Idade Média, foi citado pelo escritor Rabelais entre 1494 e 1553, como um jogo praticado por rapazes e moças, tá? Vocês estão vendo que a partir dos anos foram mudando as regras, mudando a forma de jogo, acontecendo diversas adaptações. E aí foi para o handball, que foi na Dinamarca, no ano de 1848. Uma das regras permitia que os jogadores corressem de forma livre com a bola na mão, tá? Salom, do Uruguai, em 1911, foi inspiração para o handball de campo, tá? E a Zena Tchecoslováquia Tchecoslováquia, para quem conseguir falar rápido, que eu demorei aqui um pouco para conseguir falar. Em 1921, ele era jogado com 7 jogadores e inspirou a criação do handball de salão. Aí vocês viram que quando a gente chega aqui já no final, é uma tabelinha, tá, gente? Ó, uma tabelinha. E nessa tabelinha, ela vai mostrando as partes, né? Os principais pontos históricos que foram acontecendo até chegar no handball.
Em 1919 surgiu a primeira versão do handball, o handball de campo, tá? Criado com base em jogos com bola na mão, semelhantes a jogos praticados na Alemanha e no Uruguai. O responsável pelas modificações nas regras que deram origem à modalidade foi o alemão Karl Schillers, tá? Ele era um alemão. Foi realizado em um gramado e o jogo contava com 11 jogadores, tá? De cada lado, 11 jogadores de cada lado, cujo objetivo consistia em marcar um gol passando a bola entre as balizas, tá? O handball de campo foi o esporte de apresentação das Olimpíadas de Berlim. Eu já estava participando nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Bom, com o passar dos anos, foi cedendo o espaço para outra versão do handball, a de salão, que é a que a gente conhece o handball na quadra, né? Nas quadras. A mesma quadra que se é jogado o futsal, existe a quadra para ser jogado o handball. Surgiu em virtude de primeiros... Desculpa, gente, só corrigindo aqui. Surgiu em virtude de períodos de frio intenso e neve durante o inverno europeu. Então, era um jogo jogado no campo, ao ar livre. Porém, por conta de lá na Europa nevar, fazer muito frio, foi adaptado para o de salão, onde era um lugar fechado, onde era mais aquecido e ficava meio melhor deles jogarem, né? Porque se eles forem jogar no frio, teria que ter uma roupa mais coberta e aí dificulta mais o atleta, né? Bom, fato que inviabilizava a realização dos jogos no campo. Essa modalidade era composta por 6 jogadores de linha e um goleiro de cada lado. Aos poucos, o handball de salão passou a ser o esporte dominante, até culminar com a completa extinção do handball de campo, tá? Então hoje já não existe mais o futebol de campo, pelo menos eu não conheço, por isso que quando a gente entende melhor essa questão, a gente vê de onde começou de verdade até onde foi, né? No nosso caso, agora, o handball é jogado em quadra, em área mais fechada, não é aberta como o campo, como o futebol, que é dividido em futsal e futebol. Futebol é de campo e o futsal de quadra. Então, houve a completa extinção do handball de campo, né? E nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, o handball foi aceito definitivamente enquanto esporte olímpico, tá? Muito importante essa parte também, pois em seu início, né, teve que passar por toda essa vigência, todo esse processo para poder se transformar em um jogo oficialmente olímpico. Lembrando que sendo feito em quadra, tá? A primeira vez a gente falou que era em campo, por conta das condições climáticas, principalmente, né? Se foi adaptada para a quadra, para que ficasse mais quente, etc., como eu falei. Então, no primeiro momento, contava apenas com a modalidade masculina. E nos jogos seguintes, em 1976, tá? Que já outro ano, com a modalidade feminina. Se deu início apenas com a modalidade masculina. Porém, desde 1976 e até hoje, existe times de handball feminino e masculino. Gente, é um esporte excepcional, incrível, tá? Eu digo por mim que eu sou apaixonado por handball. Eu amo muito handball, gostaria bastante de praticar mais, porém aqui na nossa cidade não tem tanta essa prática fora das escolas, né? Porém, é um esporte incrível que a gente, vocês e eu, podemos ter mais, como é que eu posso dizer, conhecimento sobre ela, tá? E eu ia falar das regras.
porém vai ficar uma aula comprida. Então na próxima aula a gente já entra na parte das regras do handball, tá bom? Então, até a próxima aula e beijão!